O pior de tudo é que o Departamento de Assuntos Indígenas cometeu tais atos contra crianças que lhe eram confiadas e que frequentavam seus colégios internos, torturando-as emocional, psicológica, física e espiritualmente. Muitos dos males que os povos indígenas sofrem hoje resultam do trabalho dessa agência. Pobreza, ignorância e doenças são um produto desse trabalho. Estou aqui hoje diante de vocês como líder de uma instituição que no passado cometeu atos tão terríveis que rebaixaram, degradaram e destruíram a vida dos povos indígenas geração após geração. Tais atos ocorreram apesar do esforço para combatê-los feito por muitas pessoas de bom coração. Devemos reconhecer os erros se queremos dar início à cura. Kevin Goover, secretário adjunto de Assuntos Indígenas do Ministério do Interior dos Estados Unidos. Devemos ter orgulho de quem somos e da nossa herança. Mas diante de uma geração que, em primeiro lugar, nem conhece essa herança, como passá-la adiante? Eles não conhecem a própria família, então como podem ter orgulho de algo que desconhecem? Quando tudo isso é guardado em segredo, isso me emociona demais. É uma história complicada. A questão é que as pessoas precisam, os americanos precisam conhecer essa história, porque eu acho que a maioria dos americanos não faz ideia sobre os colégios internos. Queriam acabar com os índios. Então me levaram para longe do meu avô. Para destruir a minha língua materna e os meus costumes indígenas. Eu adoraria saber o que os colégios faziam com as crianças, porque a nossa geração foi advertida. Não busquem informações, não ponham um bedelho onde não foram chamados. Achavam que estavam fazendo algo nobre. Eu não concordava. Os povos indígenas desta terra sempre representaram um problema para os Estados Unidos de maioria branca. A nossa identidade como nativos indígenas era tida como problema. Éramos proibidos de pesquisar a história de nossas famílias ou o que quer que fosse. A minha mãe dizia... Nem consigo falar sobre a minha mãe. Ela dizia, não procure nada. Nós perdemos demais. Quando eu falo com os nossos espíritos, eles não entendem inglês. Os nossos espíritos não falam inglês. No começo, frequentar a escola para crianças indígenas significava ouvir histórias. As fábulas eram metáforas das experiências de vida e geralmente envolviam heróis e monstros, triunfo e sobrevivência. Não diferem em nada da história que contaremos hoje, pois um dos mais terríveis desafios do nosso passado foi a experiência no colégio interno indígena. As vidas e os espíritos dos povos indígenas são atacados desde que foi feito o primeiro contato em 1942, quando a tribo Taino do Caribe descobriu um navegador perdido, Cristóvão Colombo, no litoral da sua terra natal. Em seu diário, Colombo descreveu os Taino como inocentes vivendo no Jardim do Éden. Então, tentou vesti-los e convertê-los ao cristianismo. Isso foi uma ironia diante do exemplo do primeiro casal cristão, Adão e Eva, que também eram inocentes e ficaram desnudos até uma serpente aparecer no jardim.
Colombo e todos que chegaram aqui após o descobrimento esperavam que os indígenas se tornassem mais europeizados. Era esse, portanto, o sistema educacional dos europeus e americanos, tentar destruir tudo que fosse indígena. Eu quero contar para vocês de onde eu vim. De um lar onde havia amor e segurança. Nunca passei fome, nunca passei frio. E os meus pais cuidavam muito bem de mim. Eu sempre estava bem vestida, tinha tudo o que precisava e era amada. Fui tirada de lá e colocada num ambiente institucional frio, feito para destruir. A minha identidade foi tirada de mim. Minha essência desapareceu. Os primeiros 300 anos da educação dos indígenas americanos foram dominados pela igreja. Fica óbvio que o mote propulsor era converter os indígenas ao cristianismo. Quando a questão trata de como um povo ora e de sua espiritualidade, chegamos à essência dessas pessoas como um povo. Tradicionalmente, as comunidades indígenas de todo o continente americano possuíam seus próprios sistemas educacionais, compostos pelos anciãos da tribo, pais, avós, tias, tios e contadores de história. Eles se encontravam com as crianças em locais diferentes e compartilhavam inúmeras histórias sobre seu povo, como ele chegou àquele lugar específico, as relações deles com as plantas e com os animais, com o lado espiritual e com o mundo medicinal. Adquiriam-se informações muito valiosas com os anciãos da tribo, que ajudavam o indivíduo a saber quem ele era e qual era o seu lugar na comunidade. As crianças indígenas aprendiam a ouvir. Eu aprendia com um velho homem. O nosso Deus nos deu formas indígenas para a nossa vida cotidiana. Tiraram tudo isso de mim. Sempre nos ensinaram a respeitar a terra e os animais. Foi o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento era respeitar o próximo, seja lá quem fosse. Mas a educação formal com os europeus significava inserir alunos jovens num local onde teriam que aprender uma nova língua, aprender novos costumes, particularmente aprender a ler. E mesclada a essa educação estariam a religião e a ideia de que a religião e os costumes dos indígenas eram indolentes, anticristãos, incivilizados e que nós, ou seja, os europeus, queríamos transformar tudo que era indígena. O objetivo era afastar as crianças de suas comunidades e famílias e colocá-las num ambiente novo, que pudesse transformá-las. Então nos separaram e me levaram para o colégio interno, onde eu era proibido de falar a minha língua materna e de praticar os meus costumes. Em 1693, quando a Universidade College of William and Mary se estabeleceu em Williamsburg, do estado da Virgínia, a sua missão era em parte admitir alunos indígenas e convertê-los ao cristianismo. 61 anos depois, deu-se início a outro experimento na educação de indígenas ao convertê-los ao cristianismo. Eleazar Willock foi um dos primeiros educadores indígenas no continente americano. Ele fundou a Morris Charity School para educar os indígenas da região nordeste dos Estados Unidos. Posteriormente, a Morris Charity School se tornou o Dartmouth College. Aliás, toda a papelada de Eleazar Willock continua guardada no Dartmouth College. Ele oferecia aos alunos uma educação religiosa. Ele treinava pastores. Um de seus alunos mais famosos, que inclusive escreveu a primeira autobiografia em inglês, foi Samson Occon.
Ele era moicano e recebeu o treinamento de Eliezer Wheelock durante 3 anos, também servindo como pastor sob sua tutela. Ele acabou viajando a tribos locais como pastor e como educador. Educou muitas crianças indígenas das tribos para as quais se mudava. Samson Occam também viajou para destinos europeus, representando Eliezer Wheelock, a fim de angariar fundos para Morris Charity School. Ele funcionava como um aluno modelo para provar aos europeus e aos ingleses que os indígenas poderiam sim ser educados. Eu frequentei o colégio e era como um regimento. Eu aprendi com disciplina e estrutura. Eu resistia porque só tinha 13 anos. Sempre era mandada para a sala da diretora porque ultrapassava as fronteiras. Então, foi uma experiência de aprendizagem para mim, mas eu acho que tirei muito proveito disso. Quando os euro-americanos deram início ao que acreditavam ser a missão divina de avançar pelo continente, os povos indígenas passaram a ser vistos como um empecilho à expansão e como um problema que deveria ser sanado. Destino Manifesto foi um termo cunhado na década de 1840 pelo jornalista John O'Sullivan. Os patriarcas cristãos da nação americana previam um futuro iminente e glorioso para o país. E o Destino Manifesto foi o mapa usado para concretizar isso. Havia a ideia de que Deus havia dado aos Estados Unidos um destino manifesto para criar uma cidade sobre um monte, para estabelecer uma nação perfeita que fosse boa, justa e correta. E parte do Destino Manifesto era erguer o povo através da educação. Era levar as instituições dos Estados Unidos ao próximo. Entre 1800 e 1870 existiam 2 tipos de educação indígena. Havia as escolas tribais e as federais. No sul, durante esse período, os Cherokee e os Choctaw criaram escolas com o foco no bilinguismo. O propósito da educação indígena nessas comunidades era aumentar a conscientização e evitar as armadilhas que pusessem em risco a soberania e a autonomia tribais. Temos que lembrar que, nessa época, cerca de 80% da nação Cherokee era educada, mas apenas 10% da população branca que vivia no entorno era educada. De repente, devido a esse tipo dominante de treinamento teológico, foi necessário dominar não apenas a terra, mas também as pessoas que viviam nesta terra. Em relação à educação dessas pessoas, foi preciso exercer o domínio e subtrair delas suas línguas e todos os seus aspectos culturais. Tiveram que transformá-las na imagem de um bom cristão. Portanto, tivemos que ser educados no molde dos anglo-europeus que vieram viver conosco. Não podíamos ser diferentes. A minha avó ajudou a me criar. Ela era uma mulher sábia e me ensinou muitas coisas. Ela dizia o seguinte: as pessoas não entendem os seres humanos. Todas as pessoas com 5 dedos em cada mão são seres humanos. O sangue de todos é vermelho, não importa qual seja a cor da pele. Todos têm sentimentos. Quando se diz uma coisa ruim a uma pessoa, ela fica magoada e chora. Quando se diz uma coisa boa, a pessoa se sente feliz e ri. E ela continuava: mas quem não entende os seres humanos não é assim. Por isso nos maltratam. Foi a minha avó que ensinou que eu deveria respeitar todos os seres humanos. Não importa a cor da pele, a nacionalidade ou a tribo a qual pertencem. É uma das coisas que ela me ensinou. Durante o avanço inevitável daquilo que John O'Sullivan chamou de a multiplicação de milhões pelo continente, foram negociados quase 400 tratados com os indígenas pelo governo dos Estados Unidos.
Em 120 desses tratados, o governo prometia garantir escolas e professores para educar os alunos indígenas em troca de milhões de acres de terra. Muitos desses tratados designavam áreas de terra menores como reservas. Podemos dizer que foram propostas 3 soluções para o problema indígena. A primeira foi a remoção geográfica. Vamos tirá-los do caminho e colocá-los a oeste do Mississippi. E lá vamos estabelecer os territórios indígenas, as terras indígenas. Depois da Guerra Civil, houve, felizmente, um curto período de tempo, creio que 10 anos, em que se sucederam as guerras indígenas nas planícies. A política do governo era de remover os índios que já haviam sido removidos. Se quisermos ser generosos, podemos nos referir a isso como subrogação militar. Se quisermos analisar sob um ponto de vista mais negativo, podemos afirmar que muitos membros do corpo militar achavam que o genocídio era justificável. Índio bom é índio morto. Felizmente para todos, o fracasso da 7ª Cavalaria de George Custer convenceu o governo federal de que aquela investida não ia funcionar. Não vai dar certo. Não seremos capazes de realizar uma subrogação militar dos índios americanos. Está óbvio que não conseguiremos matar todos. Portanto, foi criada a terceira solução no século XIX, a educação. Por mais de 350 anos após a chegada dos europeus, os indígenas eram obrigados a deixar suas terras, recebiam educação e eram convertidos à ideologia ocidental ou eram mortos. Mas o trabalho missionário nas planícies era caro e os missionários passaram a garantir apoio baseados na ideia de confinar as tribos em reservas. Quando já confinados nessas reservas, as escolas podiam ser criadas a fim de realizar os trabalhos para cristianizar e civilizar os índios. Contudo, o novo objetivo passou a ser a assimilação total e obrigatória do índio. O líder dessa política de educação e pacificação foi o capitão Richard Henry Pratt, veterano da Guerra Civil. Pratt se tornou o comandante da 10ª Cavalaria, a qual, posteriormente, ficou conhecida como os Soldados Búfalos no território indígena de Fort Gibson em 1867. O regimento era composto por 20 negros que haviam se alistado e por 25 batedores Cherokee, os quais foram os primeiros índios que Pratt viu na vida. No Fort Gibson, Pratt deu início à sua filosofia de educação indígena. Em 1875, ele ficou encarregado de 72 prisioneiros das tribos Kiowa, Comanche e Cheyenne, capturados numa guerra por territórios indígenas e presos em Fort Marion, em St. Augustine, na Flórida. Já que estava lá, Pratt resolveu colocá-los para trabalhar. Ele concluiu que havia uma mão de obra na prisão e começou a lhes delegar projetos, como limpar os estábulos, alimentar os cavalos e cuidar dos jardins que havia na prisão. Durante esse tempo, ele achava que era essa maneira de resolver o problema indígena. Ele havia sugerido a realização desse experimento que foi aprovado pelo exército. Ele começou a propagar a ideia de educar os indígenas para serem como o homem branco. Mas naquele ambiente, o índio não era formado para se tornar médico ou advogado, e sim para realizar trabalhos subalternos, como os domésticos. Foi aí que ele decidiu que seria bom ter uma escola indígena que tirasse as crianças de seu ambiente cultural e que lhes permitisse aprender a cultura do homem branco longe da vida tribal. A minha mãe nasceu em 1903 na prisão de guerra de Fort Sill, no estado de Oklahoma. Ela, como prisioneira de guerra, foi solta em 1911. Nessa época, ela falava apenas Apache e não falava inglês, e já estava na idade de frequentar a escola. Ela foi à escola local e a mandaram embora. Bateram a porta na cara dela. A trataram muito mal. Disseram que ela tinha que aprender a falar inglês para frequentar aquela escola. Temos que compreender toda a história do século XIX. As guerras indígenas nas planícies, a remoção dos povos,
E, como todas as políticas, só tinham como objetivo acabar com as tradições e as instituições desses povos tribais. Desses povos que se orgulhavam de quem eram para resolver o problema indígena. Pratt deu forma ao programa que criou e pegou emprestadas muitas das ideias do treinamento industrial. Mas a filosofia de Pratt tinha muito mais a ver com a assimilação dos indígenas à vida ocidental, permitindo que competissem, insistindo que poderiam ser iguais se recebessem oportunidades iguais. Então ele decidiu se desligar do Instituto Hampton e criar seu próprio instituto. Conseguiu convencer o Congresso e o presidente sobre a necessidade de se criar nos Estados Unidos um colégio interno indígena. E em 1879 foi criada a Escola Industrial Indígena Carlisle, em Carlisle, na Pensilvânia, em um local onde existira um quartel militar. Apesar das razões pelas quais Pratt insistia junto ao Congresso para a criação de uma escola indígena fora das reservas serem consideradas por muitos como pura, ele supostamente disse, fazendo uso de termos simples, que a missão da escola era matar o índio e salvar o homem. A educação consistia de 3 partes distintas. Havia o aspecto geral de instrução religiosa. Depois havia o aspecto que era chamado de treinamento industrial. O equivalente às escolas técnicas de hoje. O terceiro componente era uma educação em inglês muito rudimentar e muito elementar. Construíram um colégio interno aqui em Tinley em 1909. Foi quando começaram a caçar crianças no Canyon, crianças de 6 anos de idade. Quando víamos os homens a caminho, minha avó sempre mandava eu me esconder naquele canyon ali, até eles irem embora. Da segunda vez que vieram, eles chegaram por ali. Só deu para ver quando passaram por aquelas árvores. Quando chegaram aqui, a minha avó mandou eu me esconder naquele canyon de novo. Mas o meu avô disse: "Não, fique aqui. Vou mandar você para a escola." Então foi o meu avô que me mandou para a escola. Ao se tornar superintendente daquela escola, Pratt a deixou como uma prisão, com grades altas, guarita e uma cadeia para as crianças. Os dormitórios pareciam um quartel. Aliás, a atmosfera do local parecia a de uma prisão. A prisão da qual ele havia sido diretor. E ele começou a assumir o controle. Assim como ele tentou controlar os prisioneiros de guerra americanos, tentou controlar as crianças indígenas na Escola Industrial Indígena Carlisle. Quando as crianças chegavam à escola indígena Carlisle, ainda mais os primeiros grupos, que vieram diretamente de comunidades tradicionais e que nunca haviam tido experiência escolar, tinham os cabelos cortados bem curto, eram obrigadas a usar uniforme e eram organizadas em regimentos militares ou batalhões. Elas passavam pelo processo que lhes destruía a cultura, que lhes arrancava tudo que era indígena. Perderam seus nomes indígenas, perderam suas línguas nativas, tiraram suas roupas, seus remédios, alimentos e tudo que haviam levado consigo. Tudo isso foi posto de lado, considerado como inferior e proibido de usar na escola. Além dos pertences serem tirados deles, eram queimados como um espetáculo público, como uma fogueira que queimasse sua antiga maneira de vida. Pratt fazia uso da analogia do batismo cristão para descrever esse processo. Ele dizia o seguinte: queremos pegar essas crianças e segurá-las até estarem completamente ensopadas. Quando emergirem, estarão civilizadas.
O mais devastador de tudo é o fato de que a língua materna era proibida e de que recebiam novos nomes cristãos. Toda a identidade delas foi comprometida, lhes foi roubada. Eu não sabia falar outra língua. Então, sempre que eu falava a minha língua. Cri. E sempre que eu falava, eu apanhava. Eu apanhei tanto que eu desaprendi a minha língua. Eu perdi a minha língua materna. Eu só lembrava do meu nome indígena. The only thing I remember was my Indian name. Nuteskseinu Kyuhil. Significa águia do velho homem. Era a única coisa de Cri que eu sabia. Matar o índio e salvar o homem. O objetivo de levá-los para essa instituição do governo era supervisionar e controlar cada aspecto da vida dessas crianças, eliminar a língua materna, vesti-las com roupas do branco, dar-lhes de comer o alimento do branco e educá-las para cumprirem ao crescer uma servidão e se tornarem subalternos. Era uma erradicação completa de sua cultura e de quem eram. Os alunos eram controlados por noviços, por estrangeiros, cuja intenção, desde sempre, foi controlar cada aspecto de suas vidas. Havia muitas regras e, junto às regras, havia a punição. As restrições e punições que compunham as regras desses colégios internos eram mais que meras ações disciplinares. Muitas vezes consistiam em métodos de humilhação para os alunos. Várias vezes faziam a gente usar um cone branco enorme, onde estava escrito burro. Eu não sabia o que significava, eu não sabia falar inglês. Me mandavam usar aquilo sem parar. As crianças riam de mim. Tudo isso podia acontecer com a criança. Lavarem a boca dela com sabão, levar chicotadas, ficar trancada num quarto escuro durante um bom tempo. Parecia que algumas pessoas gostavam muito de aplicar essas punições. E faziam isso com impunidade, ou seja, não eram punidas por esse comportamento desumano. A regra se baseava no provérbio: aquele que poupa a vara estraga a criança. Falavam muito isso. No começo, eu não sabia o que isso queria dizer, mas depois de sentir na pele o que essas palavras significavam, percebi que depois de ser disciplinada, a criança passa a entender muito bem. O material de limpeza que o governo mandava para ser usado nos dormitórios era sabão. Sempre tinha barras de sabão amarelo espalhadas para lavar e limpar tudo. Eram usadas como ferramenta para impedir que falássemos em navarro, porque cortavam um pedaço de sabão e mandavam a gente mastigar para lavar a boca e para aprender a não falar em navarro. Às vezes eram obrigados a formar filas para serem castigados, especialmente os meninos. Se alinhavam em duas fileiras, tiravam os cintos e o aluno a ser punido tinha que passar por entre as fileiras enquanto os demais batiam nele. Os alunos recebiam ordens de não deixá-lo fugir e de bater com muita força enquanto ele percorria o corredor. Batiam na cabeça, nas costas, nas nádegas e nas pernas do menino, enquanto ele passava por entre as fileiras. Eu tinha feridas nas nádegas, nos joelhos, nas mãos e na cabeça de tanto apanhar. Sempre que eu me virava e me faziam uma pergunta, primeiro eu murmurava, aí me batiam, porque eu tinha murmurado, e eu não respondia. Era muito difícil, eu não podia fazer nada. E quando eu não fazia nada, batiam em mim, no corpo todo.
Em todos os lugares. De cima até embaixo. Muitas das disfunções sociais com as quais nos deparamos nas comunidades indígenas, na minha opinião, têm a causa na dor e no sofrimento. É como um trauma que transpassa gerações, que é passado de geração a geração como resultado desse período traumático na vida dos povos indígenas, ao serem afastados dos entes queridos e colocados nesses colégios internos que eram, segundo o sociólogo Irving Goffman, instituições totais. O objetivo da educação de jovens era muni-los com as habilidades necessárias para sobreviver. O fundamento disso está nos ensinamentos dos antepassados e no conhecimento de quem eram e de onde vieram. Os que frequentaram os colégios internos perderam uma parte disso. Claro que só eram munidos de habilidades que os fariam pertencer ao nível mais baixo da hierarquia social. Os meninos aprendiam a realizar trabalhos subalternos da época. Aprendiam os ofícios de ferreiro, carpinteiro, pedreiro. As meninas aprendiam os afazeres domésticos típicos da época. Cozinhar, limpar, costurar, cuidar de crianças. Então, o dia na escola começava com a refeição. Depois havia algum tipo de treinamento técnico e de treinamento acadêmico. E então seguiam-se os treinamentos religiosos e bíblicos, pois o cristianismo e o aprendizado dos costumes cristãos era uma parte importante do processo. Tinha que trabalhar metade do dia no jardim e depois frequentar a escola na outra metade do dia. Era assim naquela época, em 1935. Parecia um quartel. Tocava o sino o tempo todo. A nossa vida era regrada pelo sino. Tínhamos que seguir um horário diário muito apertado. As refeições eram em duplas e tínhamos que ir para a sala de refeições marchando. Éramos obrigados a comer o que nos davam e da maneira como nos ensinavam. E não podia sobrar nada no prato. Vínhamos de uma dieta indígena e éramos obrigados a comer coisas industrializadas e açucaradas, às quais não tínhamos acesso antes. A intenção nunca foi fazer de nós uma classe culta e educada. A intenção era fazer de nós domésticas e serventes. Acho que é daí que vem o estereótipo de que os indígenas são bons com as mãos e não com a cabeça. Apesar de obterem êxito ao exterminar a cultura indígena em muitas dessas crianças, foram incapazes de criá-las como suas famílias teriam feito. E criou-se um legado de abusos, o qual continuou por muitas gerações e até mesmo no presente. Havia muito abuso sexual. Havia diretores, administradores e professores que iam ao dormitório dos meninos à noite, molestavam as crianças na própria cama ou as levavam para o banheiro para molestá-las. Eu também sofri abuso sexual por um diretor e por um aluno. E eu acho que isso contribuiu para minha própria promiscuidade quando moço e adulto. Eu ainda me pergunto como a minha mulher continua comigo, levando em consideração como eu me comportei durante os primeiros anos do nosso casamento. Eu acho que eu não quero arrumar desculpas, mas boa parte disso se deve às minhas experiências quando criança, no colégio interno. Estima-se que em 1492 havia 15 milhões de indígenas no território que se tornou os Estados Unidos. No fim do século XIX, a população era de 250 mil. No cemitério Sherman, ainda restam algumas lápides. A maioria de concreto,
Os próprios alunos as fabricavam. Quando morria uma criança, eram as outras crianças que faziam a lápide, cuidavam do corpo e depois realizavam o enterro. Elas próprias enterravam as crianças mortas. No início do século XX, assolados pela pobreza, pelas doenças e pela desilusão, a vida nas reservas oferecia pouquíssimas esperanças. Os pais mandavam os filhos para o colégio interno porque não conseguiam alimentá-los nem criá-los. Viam as escolas como uma solução para o desespero que sentiam. Eu acabei no colégio interno porque os meus pais se separaram. A minha mãe ficou com os 3 filhos e tinha que sair para trabalhar. Ela não tinha como cuidar de nós. Provavelmente eu era a mais nova no jardim de infância da Haskell. Admitiam crianças novinhas naquela época. Deve ter sido no fim dos anos 20. Eu nasci em 21. Fui criada com meus avós até os 5 anos. Quando a minha avó faleceu, eu fui viver com a minha mãe, que eu mal conhecia. Então, ela mandava os filhos para a casa dos tios. Era um vai e vem. Quando eu cheguei a Sequoia, pensei, enfim, tem um lugar onde eu posso ser estável. Eu fico arrepiado só de pensar nas crianças que frequentavam os colégios internos. Algumas ficavam interessadas e empolgadas para estudar nessas escolas, mas a maioria era obrigada a estudar lá, gostando ou não. A minha família era muito problemática. A minha mãe era alcoólatra e eu tive a escolha de viver em casa em meio àquela situação ou de ir embora. Eu escolhi estudar no colégio interno por esse motivo. Era uma menina de 13 anos tomando uma decisão de adulto e me vi sem escolhas. Eu tinha que frequentar aquele colégio. Depois do primeiro ano, eu me saí bem. Eu disse à minha avó, eu não quero ir para lá, quero ficar em casa com você. Faça o que quiser. E ela disse, não, quero que você frequente a escola porque um dia desses eu não estarei mais aqui. Os alunos aprendiam técnicas que nunca teriam aprendido se tivessem ficado em casa. Seus horizontes se ampliaram ao deixarem as reservas. À medida que fui ficando mais velho, com 40, 50 anos, fiz um retrospecto e posso afirmar que fico feliz de ter estudado lá. Me ajudou, mesmo tendo sido angustiante. Era uma espada de 2 gumes que deixava as famílias dilaceradas e as crianças, apesar de vestidas e alimentadas, sofriam a perda da própria cultura, tendo que lidar com o isolamento e com os conflitos psicológicos. Fazendo um retrospecto, eu posso afirmar que foi uma coisa boa para mim. Muitas crianças que frequentaram o colégio interno não se saíram bem. Um menino que estudou comigo tinha muitos problemas familiares. Ele foi adotado e vivia em Kotzebue. Nós nos tornamos grandes amigos. Logo depois que ele deixou o colégio interno, pulou da ponte de São Francisco. Esse sistema de colégio interno causava todos os tipos de problemas sociais, culturais e psicológicos. Em grande parte porque as crianças não eram criadas pelos pais ou pelos avós, pelas tias e tios ou pelos anciãos da tribo. Não eram criadas segundo a tradição. Quando eu tinha 13 anos, depois de concluir o ensino fundamental, eu já sabia que tinha alguma coisa de errado na minha vida. Comecei a tentar suicídio. Eu sentia que não era amada, que ninguém ligava para mim. A minha mãe se tornou doente psiquiátrica. Eu não podia mais contar com ela. O meu pai estava sempre trabalhando para garantir a sobrevivência da família. Quando eu estava em casa, tinha que ser a responsável por todos os filhos e eu tinha apenas 13 anos. Algumas crianças ficaram longe de seus lares por anos a fio. 10, 12 anos sem ir para casa. Elas não interagiam mais com seu povo e sua cultura. 9 meses para uma criança de 5 anos é quase uma eternidade. Portanto, ir para casa depois de tanto tempo fora, depois de ocorrerem mudanças físicas e psíquicas, era como voltar para a casa de estranhos. Os próprios pais, os irmãos, os avós.
Existia um processo de estranhamento, porque se perde a familiaridade com essas pessoas. Algumas crianças não conseguiam nem mais falar a língua nativa. Eu cheguei em casa e ele só chorava. Quando me viu, ele falou em Cree, mas eu não entendi. Ele ficou gritando, me segurou, me agarrou e disse: agora você não vai me deixar. Eu fiquei com ele e aprendi de novo a minha língua. Quando isso se repete, sendo que muitas vezes as crianças passavam entre 8 e 12 anos de seus anos de formação no colégio interno, a cada ano que voltavam para casa, o estranhamento se tornava maior. Quando finalmente voltavam para casa, após receberem treinamento no colégio interno, estavam aptos a realizar ofícios como ser doméstica, pedreiro ou fabricar um arreio. Seja lá qual tenha sido o campo de estudo, ao chegarem em casa, não podiam usar os ensinamentos que aprenderam. Então havia um desperdício de treinamento. Por outro lado, não aprenderam a caçar, a colher, a plantar, não aprenderam as técnicas de seu povo. O meu pai ficou muito chateado comigo porque eu voltei para casa dizendo: nossa, aprendi que o George Washington jogou uma moeda no rio. Eram coisas que não significavam nada para ele. E eu não conseguia entender por que ele ficava tão bravo o tempo todo. Ele ficava chateado demais. Quando eu resolvi perguntar à minha mãe, ela disse: ele está triste porque você não aprendeu a fazer armadilha nem a caçar. Você perdeu isso. Havia esperança de que arrumariam um emprego próximo às suas comunidades nativas e de que não voltariam às reservas. Mas não foi assim. A maioria dos alunos voltou para as reservas, após 3, 5 anos, escutando o tempo todo que tudo que fosse indígena, tudo que fosse tradicional, era ruim e devia ser deixado de lado. Inclusive, alguns alunos desaprenderam a língua materna e, após passar por esse processo, voltaram às reservas com uma identidade muito conflitante. Ouviam o tempo todo que tudo que dizia respeito ao mundo indígena era ruim, que era melhor esquecer a língua materna e que deveriam aprender inglês, que as religiões tradicionais não passavam de superstição e que deveriam se converter ao cristianismo. Faziam lavagem cerebral na gente. É uma grande vergonha para o homem branco tratar pessoas dessa forma. Porque nós somos pessoas. Só precisamos ser aceitos. Cada indivíduo que chegava à escola tinha que lidar com o massacre de suas crenças tradicionais e tinha que encontrar um caminho próprio a seguir pela vida toda. Essa era a realidade. Uma das principais coisas que ensinavam no colégio interno era fazer com que sentíssemos vergonha da nossa cultura, da nossa língua, dos nossos pais. Isso ficou arraigado em cada criança e, com o tempo, arraigado na nossa alma. Além de perdermos os laços com a nossa família, os alunos que frequentaram o colégio Mount Edgecombe nunca aprenderam a criar os filhos, porque perdemos a proximidade com a família.
Eles não aprendiam com o exemplo dado pelos pais e pelos avós sobre como agir e como ser. Então havia um desligamento, do qual muitos alunos desses colégios internos falavam ao voltar para casa, ao formarem família própria, tendo que atuar como pai e como mãe. O impacto disso pode ser visto até hoje em algumas de nossas comunidades indígenas. O ano letivo era de 9 meses. Nesse tempo, não vivíamos a experiência da família e os papéis que os pais desempenhavam eram interrompidos. Não havia referência sobre o papel do pai e da mãe. Isso criou ramificações posteriores na vida dessas crianças, quando elas cresceram e tiveram seus próprios filhos. A experiência de vida em uma comunidade nativa deixou de existir. Essas crianças cresceram na comunidade do colégio interno, que era uma comunidade institucional. O trauma de ter vivido essa experiência foi mascarado posteriormente com álcool, drogas e relacionamentos abusivos. Isso se repetiu por pelo menos 4 gerações. Os 3 filhos mais velhos que foram estudar na Wrangell por 8 anos foram muito afetados. Passamos a consumir álcool e drogas. Um sofre distúrbios psiquiátricos. Eu já tive distúrbio psiquiátrico. E a minha irmã para de beber e volta a beber, para de beber e volta a beber. Ela tenta criar 2 filhos, mas não faz ideia do que está fazendo. Porque durante os anos de formação, ela não aprendeu como se criam os filhos. Os 3 filhos mais novos que ficaram em casa e estudaram por lá mesmo, já que abriram uma escola em 1968, são estáveis, estão casados e criaram os filhos. Uma já é avó e é muito feliz. Boa parte dos problemas de alcoolismo e de drogas, boa parte dos fracassos nas situações de formação de família podem ser atribuídos diretamente a essa experiência no colégio interno, que teve início com o experimento de Carlisle. Os indígenas são flexíveis e, apesar dos abusos, há histórias de sucesso. Temos, por exemplo, o Atohak, que traçou um caminho brilhante e, ao seguir o caminho de sua vida, realizou conquistas atléticas inigualáveis na história. O mundo o conhece como Jim Thorpe. Nos Jogos Olímpicos de 1912, em Estocolmo, na Suécia, Jim Thorpe, o índio Sec Fox de Oklahoma e aluno da escola indígena Carlisle, se tornou o primeiro homem a conquistar medalha de ouro no decátlo e no pentatlo. Ao falar sobre esporte, em particular sobre Jim Thorpe, nos referimos a algo muito mágico. Havia um grupo de jogadores de futebol americano. Os jogadores eram pequenos, mas muito rápidos e muito ágeis, que podiam participar da liga da primeira divisão. E o Thorpe incorporava esse ideal. Eu perguntei qual era o esporte preferido dele. Ele praticava tantos. E ele respondeu: "Ah, sai daqui, sai, me deixe em paz." Eu insisti dizendo: "Ah, pai, todo mundo fica me perguntando. Conta pra mim." E ele respondeu: "Eu prefiro colher mel e pescar." Eu disse brava que não era aquilo, e ele perguntou se eu estava me referindo a esportes competitivos. Eu disse que sim. E ele disse que gostava de atletismo. Perguntei por quê. A justificativa foi que era uma coisa que ele podia fazer sozinho. Existe uma ironia que deve fazer o Richard Henry Pratt ficar se remoendo no túmulo. Havia a noção de que essa escola aniquilaria qualquer tipo de orgulho. Mas ocorreu exatamente o contrário. Se tornou a instituição deles. A instituição formal. A instituição dos alunos que começaram a dizer: "Olha só, somos sobreviventes." Nem todas as crianças conseguiram, mas muitas sobreviveram. Pegaram o que aprenderam no colégio interno e transformaram essa força negativa, que deveria modificá-los, em algo que funcionasse em benefício do indivíduo e de seu povo.
Acho que o colégio interno deu forma à minha vida. Matar o índio e salvar o homem. No fim das contas, essa política provou ser um sucesso e um fracasso. Teve êxito ao educar o índio segundo os costumes do branco e ao minimizar por um tempo a língua e a cultura. Mas fracassou na tentativa de eliminar as línguas indígenas. Fracassou na tentativa de destruir essa cultura. E fracassou na tentativa de assimilar os índios como homens brancos de pele vermelha. Por ironia, seu efeito foi dar aos índios as ferramentas necessárias para que estejam num patamar de igualdade, aprendam a lei e usem a lei para o bem de seu povo. Bom, um dia alguém vai me ouvir. Versão brasileira, alcateia e gramofone.